Dr. Gilberto, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta que as pessoas fazem muita confusão nesse Outubro Rosa, que é a diferença de diagnóstico precoce para prevenção. O senhor pode nos explicar sobre isso? Eu agradeço a oportunidade. É muito simples para as pessoas entenderem. Quando uma doença acontece, ela muitas vezes passa por um período que até é longo, em algumas doenças, de vários eventos que são antes da doença acontecer, ou seja, da situação de normalidade, digamos, de um órgão como a mama, até surgir um tumor maligno. Existe um período longo, às vezes de muitos meses, ou até 1 ano, 2, até pode ser mais, a gente não sabe isso para cada indivíduo, não é? Em que vários eventos vão acontecendo para que aquela mama vá se modificando até produzir um tumor maligno. Todo esse período que envolve as coisas que acontecem naquele indivíduo e naquela mama daquela pessoa antes de surgir o diagnóstico de tumor são os eventos pré-câncer. Então, quando a gente fala em prevenção do câncer de mama, nós estamos falando sobre as intervenções que a gente possa fazer nos hábitos, em fatores que predispõem à doença, mas tudo isso antes do tumor acontecer. Eu vou dar um exemplo. A gente sabe que as mulheres que fumam, tomam álcool em excesso, são sedentárias, não têm muita atividade física ou que tenham às vezes certas doenças benignas inflamatórias da mama, como uma chamada hiperplasia atípica, essas pessoas elas têm várias predisposições que podem preparar o terreno para que um tumor aconteça. A intervenção que os médicos ou as instituições ou o Ministério da Saúde faz nesses eventos que ocorrem e predispõem ao câncer antes dele surgir, chamam-se prevenção. Quando a gente tem o tumor que já aconteceu, por menor que ele seja, digamos um tumor bem pequenininho detectado pela mamografia, isso já não é mais prevenção, isso é detecção precoce. Por quê? Porque nós estamos identificando aquele tumor no momento mais cedo possível, logo que ele apareceu. Isso é muito diferente de identificar esse tumor tardiamente. Então, qual é a diferença entre prevenção e detecção precoce? Prevenção é nós fazermos medidas que fazem o tumor não acontecer, reduzir o seu risco. E detecção precoce é identificar o câncer o mais cedo possível depois que ele surgiu. Claro? Claro, perfeito. Eu acho que essa questão que o senhor abordou de reduzir os riscos é muito importante, inclusive para qualquer doença, porque os hábitos saudáveis acabam nos prevenindo de qualquer doença que pode vir a ser crônica futuramente. O senhor concorda? Isso vale não só para câncer de mama. As pessoas têm que entender que esses conceitos médicos são universais. Vou dar um exemplo para vocês. Uma doença muito comum, diabetes, digamos assim, que chama-se tipo 2, aquele diabetes do adulto, do gordinho, dos 50, 60 anos. Essa é uma doença que quando o paciente vai ao médico porque ele está com sintomas, muitas vezes ele já tem complicações até graves da doença. Por quê? Porque ela ficou vários anos silenciosa. Se a gente tivesse medido a glicose daquela pessoa muitos anos antes, às vezes a gente poderia pegar essa doença bem no começo e começar a tratar aquele paciente antes dele desenvolver as complicações do diabetes. Então é a mesma coisa. Ou, por exemplo, a gente mediu o colesterol numa pessoa que de outra maneira ficaria anos com o colesterol alto para depois chegar no médico por uma dor no peito. Então as doenças às vezes oferecem oportunidades, e o câncer de mama é um belo exemplo disso, de intervenções que a gente pode fazer durante um bom tempo antes da doença acontecer e quando ela aconteceu, no momento mais precoce possível. A mamografia tem esse poder. Por que eu digo isso, poder? Porque quando a mamografia é comparada com o autoexame, digamos que uma mulher todos os dias examinasse bem os seios durante o banho, né? Coloca a mão na cabeça aqui, com a outra mão ela faz a partir do mamilo, como se fosse uma helicoide, examina debaixo do braço, faz do outro lado,
Mesmo fazendo isso todos os dias, ou indo num bom médico de tempos em tempos, alguém examinando, nada substitui a mamografia. A mamografia é melhor do que qualquer especialista palpando a mama. Ela é capaz de identificar lesões bem pequenininhas que são impalpáveis, antes da mão do médico poder perceber ou do próprio paciente. Às vezes ela é capaz de identificar alterações pré-câncer, fazer prevenção, porque tem alterações que aparecem na mamografia que seriam impossíveis de alguém perceber. Então a mamografia é o exame mais importante que a mulher deve saber se quiser interferir no seu destino com relação a ter ou não ter câncer de mama e ter mais cedo ou mais tarde. A mamografia já foi comparada com todos os outros métodos que existem para identificar câncer de mama. Ela ganha de todos. Ela pode, às vezes, em situações específicas, ser ajudada por outro método, como a ecografia ou até uma ressonância magnética ou outros exames. Mas ela ganha de todos na comparação. Ou seja, ninguém deve aceitar fazer como medida de prevenção ou detecção precoce do câncer de mama outro exame de imagem que não seja a mamografia. E quando é que a gente faz isso? É fácil de guardar. Como o câncer de mama aumenta o seu risco com a idade, ou seja, populações do mundo que vivem mais, por várias razões, elas têm mais câncer de mama do que aquelas que vivem menos. Por quê? Porque quanto mais uma pessoa vive, mais uma mulher vive, mais chance de fazer câncer de mama ela tem. Ou seja, idade é um fator fundamental no risco. Então, as mulheres a partir dos 50 anos e até os 69 têm de fazer mamografia em qualquer lugar do mundo. Isso vale para qualquer país, qualquer situação. No Rio Grande do Sul, como nós temos uma situação especial em que esse tumor tem uma prevalência maior do que a média do país e é muito parecido com países em que a incidência é mais alta, como na Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, a gente tende a começar essa estratégia de recomendar a mamografia a partir dos 40 anos. Várias sociedades que conhecem muito o câncer de mama no Brasil recomendam na região sul que se comece aos 40 anos. Mas como regra, o Ministério da Saúde diz que dos 50 aos 69 é indiscutível que a mulher tem que fazer sua mamografia anual e aí o médico vai acompanhando. Então isso é muito, muito importante. Não esqueçam, a mamografia é o melhor exame para fazer detecção precoce do câncer de mama e também o melhor exame para fazer, digamos assim, a prevenção no sentido de identificar uma lesão tão pequenininha, precursora, não câncer ainda, que a gente pode remover, certo? Perfeito. Doutor Gilberto, muito obrigado pela sua participação, pela clareza das explicações. Eu realmente fico muito feliz com essa oportunidade de estar aqui conversando com o senhor. E eu acho que a mensagem que fica para a gente poder fechar essa colaboração com o Dr. Gilberto é que as mulheres façam o autocuidado, que é indo ao exame regularmente. Muitas vezes a gente pensa que não indo ao hospital a gente vai evitar de descobrir coisas, quando na verdade constantemente frequentando o médico para saber como está o corpo, ao menos uma vez por ano, a gente está fazendo um bem para a nossa vida. Posso fazer um último comentário? Com certeza. Muitas mulheres comentam com o médico que tem medo da mamografia, sabe? Medo da mamografia. Eu quero dizer para as pessoas que me assistem que não é vergonha nenhuma dizer que tem medo de um exame, porque a gente não é obrigado a saber sobre esse exame. Até os médicos, quando vão fazer exames, se transformam em pessoas como quaisquer outras, com medos, fantasias. A mamografia envolve dar uma apertadinha na mama. Essa apertadinha pode doer um pouco para uma mulher mais sensível. A maioria não reclama porque é só um apertãozinho. A vantagem é tão grande que ela, digamos assim, ganha quilômetros desse pequeno desconforto que algumas mulheres podem ter de sentir a sua mama apertada. É apenas um apertãozinho, raramente é uma dor. E é uma coisa rápida. E isso pode mudar a vida da pessoa. Então, nunca deixe de fazer a sua mamografia a partir dos 50 e até os 69, e aqui no Sul, se possível, a partir dos 40, por qualquer dessas razões. Não vá atrás de conversa fiada. Eu sou especialista nisso e lhe digo, a mamografia muda a vida de uma mulher.
Perfeito, muito obrigada, professor Eu que Gilberto, agradeço. pela oportunidade. Eu que agradeço. E encerramos por aqui mais um bate-papo desse Outubro Rosa.